Você já teve a sensação de que a vida das pessoas é mais interessante, mais gostosa de ser vivida, é mais fácil do que a sua? Que as pessoas são mais inteligentes, mais bonitas, que você tem mais sucesso, tem mais oportunidade, tem mais resultado e mais que você? Quando você mergulha nesse universo, onde todo mundo é mais, você vai diminuindo, você vai se achatando, porque você olha para a sua volta e a sua vida não é tão interessante assim. Você tem tanta dificuldade com manter a disciplina, você tem erros, você tem defeitos, você tem fracassos, e parece que as pessoas não têm nada disso. O mundo editado é assim. As redes sociais, elas vieram e elas têm trazido isso para nós. E não adianta a gente achar que aquele mundo virtual não nos abala, porque ele nos abala sim. Ele nos abala especialmente quando a gente não sabe qual é o valor da gente, quando a gente não sabe o que é coerente ou não, o que é realidade ou não. Nós somos seres susceptíveis à fala do outro, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos sentimentos experimentam, as nossas emoções, que vêm a partir daquilo que a gente vê ao longo do dia, da semana, dos ambientes que a gente frequenta. Mas eu quero contar para você hoje a história de um corvo que achou que ser águia era fácil demais e ele simplesmente decidiu, de uma hora para outra, que ele podia ser como uma águia. E ele estava lá, em cima da árvore, e de repente ele viu passar por ele uma águia enorme. E essa águia veio num voo maravilhoso, preciso, cirúrgico. E ele pegou uma ovelha pelas garras enormes que ela tinha e saiu voando com ela, voando alto, voando seguro, firme, determinado. E foi embora. E aí o corvo pensou, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Se ele consegue, eu consigo. E o corvo pegou aquele rebanho, escolheu a ovelha que ele achou mais apetitosa, mais bonita, mais gordinha, e falou aquela. E de repente, o corvo deu um voo rasante e agarrou a ovelha, e as suas garras, que não eram tão longas e nem tão afiadas como a da águia, ficaram ali, agarradas na lã daquele cordeiro, daquela ovelha. E ele tentou levantar, e ele tentou levar embora num voo fluido, leve, como ele tinha visto da águia. E ele pensou, poxa, eu não estou conseguindo tirar essa ovelha do chão. Por que ele conseguiu e eu não consegui? E ele ali, tentando, nada acontecia. E a ovelha começou a berrar, a fazer barulho, e o dono do rebanho veio. Quando chegou, encontrou aquela cena daquele corvo preso naquela ovelha, que ele não conseguia nem levar a ovelha e nem se desvencilhar daquela situação. Aquele dono da ovelha pegou aquele corvo, colocou numa gaiola e ele virou um bichinho de estimação do seu filho. O que essa história tem a ver com o que a gente está vivendo? E eu vou te falar que é tudo. A gente quer ser como o outro, mas a gente não quer treinar como o outro. A gente não quer fazer como o outro. A gente não quer dedicar tempo, esforço, energia, disciplina. Não quer nem avaliar se aquilo que o outro está postando, se aquilo que o outro está dizendo que está vivendo é bom, se a gente gosta daquilo. A gente simplesmente quer
o atalho. A gente quer a facilidade e o sucesso do outro, mas a gente não sabe o que está por trás dessa edição. A gente não sabe o que está por trás do caminho que o outro percorreu, das dores que ele vive, das dores que ele teve que superar, das coisas que ele teve que abrir mão para chegar onde ele está. Então, essa semana eu gostaria de convidá-los a pensar sobre o que de fato você faz na sua vida que agrega valor para você, que te traz benefício, que te traz consistência, que te traz verdade. Porque quando a gente faz de conta que a gente é aquilo que a gente não é, quando a gente quer mostrar para o outro uma coisa que não somos, a gente vai criando uma imagem falsa que de tanto a gente repetir, a gente acredita. A gente acredita naquela mentira que a gente inventou para convencer os outros e a gente vai afundando a nossa vida. A gente vai criando uma estrutura muito frágil que por qualquer vento aquele castelo cai. E a gente cai na depressão, na frustração, na perda de pessoas que se importam com a gente, pessoas que a gente ama, pessoas que nos são importantes, às vezes por nada. E eu tenho visto muito isso. Pessoas que mostram uma fachada que não tem nada a ver com a realidade dela. Para que a gente tenha sucesso na vida, a gente precisa de vários elementos importantes. A gente precisa se conhecer para saber quais são as habilidades que eu tenho, quais são os meus potenciais, quais são as minhas dificuldades, para que eu possa trabalhar em cima delas, para que eu possa evoluir a partir daquilo. Quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades, quais são as coisas que de fato importam para mim, que me fazem felizes. Às vezes, a felicidade das pessoas que eu estou seguindo, elas nunca vão me trazer plenitude. Elas nunca vão me trazer aquela sensação de engajamento com a minha vida. E tá tudo bem se eu não gostar daquilo que está na moda. Se eu não quiser ser feliz fazendo o que todo mundo está dizendo para fazer. Cada um tem uma história, cada um tem a sua vida. E a gente pode querer voar alto como uma águia. A gente pode querer ser forte como uma águia. Mas não dá para ser assim. Hoje, a partir de hoje, eu vou ser como ela. Porque ela teve tempo para crescer as garras. Ela teve treinamento de força. Antes dela pegar uma ovelha, ela pegou um bicho menor. Ela treinou o voo. Pense nisso. Até.